Bom dia, quinto ano. Hoje, segunda-feira, nossa aula de literatura. Hoje eu vou ler para vocês um texto diferente. Depois, quando eu terminar o texto, aí eu falo qual vai ser a atividade de vocês. Então, as páginas, estão vendo? 74 e 75, vocês vão acompanhar comigo a leitura. Mal de Alzheimer. Antigamente, quando alguém ficava velho e começava a se comportar de maneira estranha, as pessoas diziam que estava gaga. Os menos simpáticos falavam que estava caduco. Hoje, a gente diz que a pessoa tem mal de Alzheimer, mas um nome que o Camilo ia achar bem esquisito. A doença é chamada assim porque ela foi descrita pela primeira vez por um médico alemão, que se chamava Alois Alzheimer. Agora ficou estranho para valer. Ele trabalhava em um hospital e começou a observar um homem que tinha um comportamento muito esquisito, que se lembrava de coisas antigas, mas se esquecia de coisas novas, em poucos minutos. Ele acompanhou esse homem que se chamava August Dieter. Esse não é tão complicado. Até sua morte, ele examinou o seu cérebro, que depois que ele faleceu. Em uma palestra para médicos na Alemanha, o Dr. Alzheimer mostrou que o cérebro de Dieter tinha degenerado, mudando do formato e de tamanho, e descreveu todos os sintomas de sua doença. Muitos médicos perceberam que já tinham encontrado pacientes com completamente semelhante e começaram a chamar a doença pelo nome do médico alemão. Assim como o vovô Gagá, pessoas com essa doença costumam repetir conversas como se nunca tivesse falado sobre aquilo e faz a mesma pergunta muitas e muitas vezes. Alguns acham que é porque se esquecem da resposta. Outros pensam que é porque eles querem conversar e não tem mais assunto nenhum. Eles podem fazer muita confusão, como não se lembrar de pagar as contas, perder o caminho de casa, de pentear o cabelo com um garfo. Quando o caso fica mais sério, alguns mudam de jeito. Foram alegres a vida inteira. De repente se tornam zangados. Foram crianças e ficam agressivos. Eles podem não saber mais onde estão. Ou podem confundir as pessoas, pensando, por exemplo, que seus filhos é seu pai. Mas, em geral, se lembram muito bem do passado, especialmente de quando ele era criança. Adoram falar sobre isso, contar as travessuras que faziam, explicar como eram as brincadeiras com os amigos, dizer que fruta gostariam de comer. Se encontram fotografias antigas, então não param mais de falar. Lembra da professora, lembra do quintal de sua casa, lembra de sua irmã que era gordinha. Então, você conhece alguém assim? É provável que sim, porque, segundo um site norte-americano, 1 em cada 8 pessoas com mais de 65 anos tem essa doença no mundo. E como o mundo é um lugar cheio de gente, existem 44 milhões de doentes. São Paulo, que é uma cidade enorme, tem um pouco mais de 11 milhões de pessoas com mal de Alzheimer. Então, é como se todos os moradores de 4 cidades inteiras do tamanho de São Paulo estivessem ficando desorientados, se esquecendo de coisas e pensando mais no passado do que no presente. Uma confusão gigantesca. É triste,
porque é uma doença que não dá para prevenir. Embora alguns acreditem que pessoas estudam mais e que usam muito a cabeça, tem menos chance de desenvolver o mal de Alzheimer. Agora, o que é mais triste ainda é porque tem como curar. Não tem como curar. Por isso, a gente precisa ter paciência e ser muito legal com todos os vovô Gagá que estão por aí. E tentar se divertir ao máximo com Camila, como fez Cacá e o vovô Gagá. Vocês viram que vocês vão ler o capítulo 9 e 10 e vocês vão ver que o vovô Gagá sempre falava em Boa Esperança, falava da cidade, da sua casa, viajou com o Cacá, se divertiram muito. Então, no capítulo 9 e 10, existem fatos engraçados que vocês lendo, vocês vão ler o capítulo 9 e o capítulo 10 e vão ver as coisas engraçadas que acontecem com o vovô Gagá, Cacá, seu Dime e Zuza. Certo? Leiam e façam um resuminho das coisas engraçadas que vocês vão ler no 9º e 10º capítulo. Certo? Tchau, gente. Bom trabalho.